Deus bendito e eterno, Deus maravilhoso, Deus de graça, compaixão e misericórdia, Deus que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Deus que quando opera ninguém impede, Deus que executa e não há quem o possa obstruir, Deus que determina e tudo se realiza. Tu, Senhor dos altos céus, recebe, pois, a nossa gratidão, o engrandecimento ao teu nome, como pequeninos, como servos, mas como aqueles, ó Deus, que reconhecem que verdadeiramente os céus reinam e fora de ti, ó Deus, não há salvação, não há solução, não há esperança, não há futuro, não há vida. Nós viemos aqui, ó Deus, em busca da água da vida, em busca da tua palavra, em busca da tua revelação, porque a nossa leve e momentânea tribulação não vai se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso, Deus, nos capacita, coloca a tua palavra no nosso ser, para que possamos salvar-nos a nós mesmos e a todos aqueles que cruzarem no nosso caminho, pois nós sabemos que salvação somente em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Fortifica-nos nesta última dispensação da era da igreja, Deus, fortifica-nos para levar adiante a tua restauração e chamar de volta aqueles que houveram se desviados. Capacita-nos, pois sem ti nada podemos fazer e confessamos isso. Por isso, nesta manhã, ó Deus, derrama sobre nós a tua bênção, derrama sobre nós do teu Espírito, pois nós confiadamente oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão? Você pode sentar. Nós temos acompanhado no livro de Daniel e temos visto algumas coisas muito interessantes. Temos visto que Daniel, representando a igreja, ele é aquele que traz a revelação do futuro. Como o caso do rei Nabucodonosor, que até teve um sonho sobre o futuro, mas não conseguiu discernir aquilo que estava diante dele. Ele mesmo sonhou, mas ele não foi capaz de descobrir o significado daquelas coisas, que foi a estátua que representavam os reinos que iam acontecer até o final do mundo e hoje, até o final do tempo da era da igreja, e hoje nós estamos vivendo aquilo que foi revelado por Daniel, que são os pés da estátua, é o final dos reinos humanos sobre a terra. Nós queremos ver nesta oportunidade, são dois capítulos, o 4 e o 5, que não tem, pelo menos no meu ponto de vista, eu não encontrei grandes ênfases, mas nós vamos detectar ali Daniel, a igreja, determinando juízo sobre reis. E não é exatamente isso que acontece. A igreja não determina o juízo sobre os reis da terra, determina. Mas se você olhar por aí, você não vê isso. O que você vê são pastores fazendo alianças com os satanistas e maçons que estão no poder. Você não vê a igreja decretando o juízo dos ímpios. Você está vendo a igreja se associando aos ímpios. Hoje está aí estampado para todo mundo, o político que mais apoia o homossexualismo com toda a veemência, falou horrores aqui pertinho na Central do Brasil. Esse político foi amparado com todo o tapete vermelho por Silas Malafaia, que disse, eu vi, ninguém me contou, este é homem de Deus, este promete e cumpre mesmo. Né? Então, o que nós vemos? Quem deveria se comportar como igreja e levar o juízo sobre o pecado e a impiedade, na verdade está fazendo aliança. Ou seja, não são mais igrejas, eles não são mais sal da terra, eles não são mais luz do mundo, eles não são mais cidade edificada sobre os montes. Quando você muda o canal e vai para os nossos trabalhos,
o trabalho da restauração, aí você vê a igreja. Ali você vê. Você vê a igreja mandando ver nos que tem o meio de comunicação, você vê a igreja destilando mesmo a espada contra o sistema judiciário, contra a Constituição, contra as leis dos homens. Ali você vê a igreja. Nós somos a igreja, não aquele conceito de igreja, somos muito mais que isso. Somos restauração, somos o grito da meia-noite, o grito usado para despertar a própria igreja. Nós estamos levando, sim, o juízo sobre os ímpios. As pessoas nos odeiam, chegam ao ponto de dizer aquela tão bonita frase: mas vocês são os únicos certos. Por quê? Porque nós acusamos todo mundo. Está fora da palavra, está em pecado. E qual é se está fora da palavra, está em pecado, aonde nós encontraremos a maior fonte de pecado? Congresso Nacional, onde as leis são feitas. Porque diz a Escritura que Deus chama todos os homens de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações a se curvarem à sua palavra. O que é feito nos congressos, nos senados, sei lá onde for, nas Brasílias do mundo? O que é feito lá? Homens se reúnem e criam suas próprias leis para reger o caráter do ser humano. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode pregar evangelho na praça, não pode pregar evangelho no trem. Lá eles criam leis e desprezam a lei de Deus. Então a igreja dos últimos tempos, a igreja que anuncia o final da sua própria era, a igreja Daniel tem que decretar o juízo sobre eles. É isso que nós vemos? Não, isso nós vemos conosco, nós fazemos esse trabalho, nós não nos curvamos a ninguém. Na reunião de sexta-feira passada, a minha esposa já tinha conversado um pouco comigo sobre isso, e nós, assim superficialmente, e Deus revelou a ela uma frase, ela ouviu uma voz que dizia: o mundo não governa a igreja. Isso foi uma resposta para a conversa que nós levamos aí durante uma parte do dia. Nós conversamos sobre isso. E na sexta-feira houve essa revelação. O mundo não governa a igreja. Então, se o mundo não governa a igreja, significa que a igreja não pode sofrer nenhuma influência do mundo. O que é o mundo? É o sistema. Quando o sistema diz alguma coisa, nós estamos cuspindo na cara do sistema. Quando a Constituição diz alguma coisa, nós estamos cuspindo na Constituição. Isso para nós não significa nada. Nossa Constituição se chama Bíblia. É ela que põe o pão na nossa mesa, é ela que nos livra da enfermidade, é ela que nos faz ficar de pé, é por ela que nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então não vamos nos render jamais a Constituição nenhuma, nem a arma, nem a tanque, nem a míssil, porque maior que tudo isso é Jesus Cristo. Então, nós somos sim a igreja Daniel, a igreja dos últimos tempos. E os outros? Os outros são uma vergonha, são lixo. Os assembleianos têm um monte de amigo político, mas o Jesus que cultuamos aqui disse: aonde entrar política, eu saio. É esse Cristo que nós cultuamos aqui, o que nos tem dito isso: aonde entrar a política, eu saio. Os batistas, metodistas e presbiterianos estão lá, não sei quem já viu aí na internet, a foto dos palhaços maçons evangélicos. Eu nunca vi Jesus Cristo numa mesa redonda, sentado numa ponta e o diabo na outra. Agora nós estamos vendo por aí os evangélicos maçons estão fazendo culto dentro da maçonaria, só se for culto para Satanás. É isso que eles estão fazendo dentro da maçonaria, cultuando Satanás. Estão invocando lá um Jesus que deve ser um prostituído igualzinho a eles. Não é o nosso. O nosso Jesus é santo e nunca vai sentar na mesa com maçom. Então, meu irmão, o que nós vamos ver aqui são algumas coisas, mas eu quero deixar esse tema para você. A igreja decreta o juízo. Porque lendo, com essa informação, lendo,
você vai detectar, você vai ver isso. E você já tem a informação de que Daniel representa a igreja. Desde que essa informação foi trazida a nós pelo nosso irmão Juarez, a visão aqui no próprio ministério mudou muito. Como eu sempre digo, irmão, todos nós compomos o mover dos últimos tempos. Então você tem que ser alguém que busque em Deus, que leia, que busque, e não chegue aqui na igreja esperando que tudo saia do púlpito para você. Seja servo, traga coisas também. A Escritura diz que quem busca, recebe. Quem bate, a porta se abre. Agora, quem fica de braços cruzados, a vida passa e não vê nada. Então, lute, peleje, seja participante da obra. Não vem com esse negócio, irmão, de participante. Eu entreguei meu dízimo esse mês. Só isso que você fez? Por aí outros diziam, não, você já fez muito. Não. Mais vale aqui uma revelação do que um dízimo. Aqui vale mais uma revelação do que um dízimo. Porque é com a revelação que nós nos mantemos de pé. Dízimo, dinheiro, Deus multiplica pão e peixe a hora que Ele quiser. Amém, meu irmão? Então, nós vamos para Daniel no capítulo 4. Diz, a loucura de Nabucodonosor. Falou assim, o rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Então observa só o que está acontecendo. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Esse sonho, a interpretação e o cumprimento dele vão ser tudo narrados aqui nessa carta do capítulo 4 que ele mesmo escreve. Nós não vemos anteriormente esse sonho ser mencionado. É aqui onde ele conta tudo que aconteceu com ele. E ele diz, eu queria fazer isso notório. E ele manda escrever cartas, ele dominava sobre vários povos que falavam vários idiomas. Ele manda fazer cartas no idioma de cada um e distribuir em todas as províncias do seu domínio o que Deus tinha feito com ele. Nós vamos ver aqui então. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Era assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Até aí foi uma parte do que o rei sonhou. E você vê que esse sonho, ele diz assim, eu contei o sonho para todo mundo, mas ninguém foi capaz de dar
a interpretação, diferente daquele sonho que escapou da memória dele. Esse aqui, ele contou para todo mundo. No verso 13, no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Bem, o que nós vemos aqui até esse verso 17? Nós vemos que esse rei, ele tem um domínio total. Daniel vai dizer: essa árvore é você. Na revelação, já vem dizendo, é para que os povos reconheçam que o Altíssimo tem domínio. Ele constitui a quem ele quiser, dos mais humildes ele constitui, dos mais simples ele faz rei. E nós vimos isso na história de Israel, com Saul, com Davi, gente que estava lá cuidando de ovelha, de repente se torna rei. José era um homem que estava estava lá no presídio, cuidando da administração da cadeia, como um cativo, como um estranho, de repente se torna governador, tendo acima dele somente Faraó. Isso que Deus está dizendo aqui é para que todos reconheçam. E Daniel depois vai mostrar o porquê desse juízo, a vaidade do rei, a prepotência do rei. Mas o que é enfatizado aqui, irmão, o interessante, é algo que me arranca os temores de qualquer situação do mundo. Se alguém está me perseguindo, só está me perseguindo porque Deus está deixando ele me perseguir. Porque assim como Deus fez, você vai detectar o que Deus faz com Nabucodonosor. Ele pega o homem Nabucodonosor e transforma em um animal. Depois você vai ver Nabucodonosor dizendo assim: depois de tudo isso, 7 tempos significam 7 anos, né? Depois de tudo isso, voltou a mim o meu entendimento. Durante 7 anos, Deus arrancou o entendimento de homem de Nabucodonosor. Ou seja, se tem alguém tramando contra você, fora dos planos de Deus, porque muita gente trama contra a igreja, mas está dentro dos planos de Deus. Quando o diabo chegou lá, diante de Deus, Deus mesmo não diz assim: viste tu o meu servo Jó? E o diabo se enche: não, mas tu fez isso, me deixa fazer isso, me deixa fazer aquilo, me deixa fazer aquilo outro. Depois nós vemos em todo o livro de Jó que, na verdade, o próprio Deus incitou Satanás, é ele que dá início à conversa, é ele que chama o diabo para o cenário. Viste tu, meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Deus provoca o diabo e o leva a cumprir o seu propósito, que era de provar Jó e deixar no livro de Jó aquelas revelações tremendas, gloriosas. Então, Deus tem os seus projetos nesse sentido. O que você vê aqui? O entendimento de um homem é mudado. Volto a falar, se tem alguém te perseguindo e isso não for projeto de Deus, se isso não for projeto de Deus, quem está pensando em te matar, quem está pensando em te humilhar, quem está pensando... Meu irmão,
todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Se verdadeiramente você ama a Deus, você não tem do que temer, porque Deus é contigo. E aquele com quem Deus é, não cai nunca. Não tem como cair. Então, Deus arrancou o entendimento de Nabucodonosor, o entendimento da sua parte humana foi arrancado e ele se transforma em um animal. Se tem alguém te perseguindo, fora do projeto de Deus, olha o que Deus pode fazer. Uma vez aqui no começo desse ministério, tinha uns macumbeiros aí da rua que estavam se reunindo para fundar um terreiro de macumba. Deus falou assim, eles estão se reunindo, Deus mostrou, e estava tudo preparado que eles iam fundar um terreiro de macumba. Deus falou assim, só orar, eu vou colocar neles um espírito de contenda e de intriga, vou espalhar todos eles. Meu irmão, não passou 2 dias, foi uma discussão, foi uma briga, acabou o terreiro, acabou a ideia do terreiro. Os 2 pais de santo, cada um foi para um lado, nunca mais voltaram a falar em terreiro. Passou alguns meses, aconteceu um terreiro naquela rua das escadinhas ali de baixo. Tinha um terreiro lá montado. Deus revelou assim, ora que eu vou enviar um anjo lá para desbaratinar tudo que é demônio. Nós começamos a orar num culto, naquele mesmo culto, Deus mostrava um anjo descendo com espada naquele lugar, fazendo um reboliço. Resultado, no dia seguinte não tinha mais terreiro, tinha acabado com tudo. E até hoje não voltou o terreiro para lá. Isso já tem anos. Então, o nosso Deus, ele é tremendo. O que tiver acontecendo comigo, eu só tenho que olhar para a minha vida e dizer, onde está a minha falha? Não tem falha, eu estou caminhando com o meu Deus. Então deixa o teto desabar, deixa o chão rachar. Porque ninguém vai frustrar o plano de Deus. E quando Deus tem um plano, a semelhança de Jó, que eu seja perseguido, ou que eu seja humilhado, ou que os inimigos levantem a bandeira da vitória, ainda que seja somente por 18 dias, se ele tem esse plano, eu também não frustro. Eu tenho que saber me render ao projeto de Deus. Né? O que Deus fez? O que Deus tem poder de fazer com o homem que ele próprio criou? Mudar o entendimento do homem. Depois de 7 anos, ele diz que voltou a ele o entendimento. Ele reconheceu a situação dele, elevou os olhos para os altos, se arrependeu, e Deus, depois de 7 anos, o restitui como rei novamente. 7 anos fora do trono, e Deus sustentou o lugar dele lá. Ninguém vai sentar nesse trono. Isso que é poder, meu irmão. Ou seja, ninguém tira o teu lugar. Mas você vê por aí, por dentro das igrejas, uma briga, né? É um saca a foice, o outro saca a espada, o outro saca a língua. Dentro das igrejas não é isso que se vê? Eu podia estar naquele lugar. Meu irmão, se você não está em determinado lugar, é porque Deus não planejou para você estar lá. Porque se Deus planejou para você estar lá, você vai estar. Eu hoje estou onde ninguém queria que eu chegasse. Quando falamos, não, vou fundar uma igreja ali porque Deus mandou. Que isso? Os pastores só faltaram me matar. De crítica para baixo, foi tudo que você possa imaginar. Quando colocamos a primeira placa em cima de um muro que tinha aqui, e como tinha gente rindo. Os crentes das assembleias se reuniam dentro das suas igrejas, ao invés de cultuar a Deus, era para falar daqui. A igreja clandestina. Igreja clandestina? Porque os nossos irmãos, quando se reuniam em Catatumba, lá dentro dos cemitérios, eles eram clandestinos também? Quem foi que disse que igreja tem que ter registro? Quem foi que disse que igreja tem que ter registro? Quem foi o maluco que disse isso? Igreja tem que ter o sangue de Jesus Cristo, isso que ela tem que ter. Papel não. Mas até essa besteira falavam, ao invés de cultuar Deus, ficavam lá mostrando a sua ignorância, o seu grau de cultura espiritual, um analfabetismo espiritual fora do comum. Então, Deus tem projetos
e ninguém frustra. Imagina que poder é esse, de poder retirar o entendimento de uma pessoa e deixar ela sem fazer nada. Então, meu irmão, quando você estiver sendo perseguido, caluniado, humilhado, vai lá para a oração, vai cuidar da tua vida com Deus e deixa o resto. Porque se Deus achar que alguma coisa basta, é o limite, Ele tem poder para operar além do que pedimos ou pensamos. Aqui então, seguindo, no verso 18, isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então você vê, meu irmão, como quando as pessoas querem saber o futuro, querem saber como as coisas vão suceder, só existe um lugar a recorrer, que é na igreja. Nós temos o conhecimento do que vai acontecer no futuro, conhecimento pela Escritura, pela revelação do Espírito Santo, o entendimento que Deus nos tem dado, a revelação. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, esteve atônito por algum tempo, e seus pensamentos o turbaram. Então falou o rei e disse: Belsazar, não se turbe, não te turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Belsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste que cresceu se tornou forte, cuja altura chegava até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto a que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de bronze e de ferro, na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo, que virá contra ti, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Né? Depois a Bíblia vai dizer que tudo isso se cumpriu. Então veja o que Daniel está fazendo. Daniel está decretando o juízo. Ele está trazendo a revelação do juízo de Deus sobre a vida do rei Nabucodonosor. Isso tudo vai acontecer até que você reconheça que os céus reinam, ou seja, até que você reconheça que o meu Deus é quem realiza todas essas coisas. Como o rei já conhecia Daniel de outras histórias, né? Já tinha interpretado vários sonhos, já tinha resolvido várias situações dentro do Império de Babilônia, e Daniel está decretando um juízo. Ainda que ele, poxa, rei, meu senhor, ele de alguma maneira ele tinha alguma afinidade lá com o rei, que o sonho, a interpretação seja para os teus inimigos, mas ele traz o juízo. Então, e ele ainda diz assim, que você se arrependa, que você atente para a causa dos pobres, e isso tudo vai acontecer até você reconhecer que Deus é que tem domínio. Tu não está no trono pela tua força, foi Ele que te colocou no trono. Ele vai te tirar e vai te colocar de novo. E você só vai voltar para esse trono quando reconhecer
que é Ele que põe, que é Ele que tira. Enquanto você não reconhecer isso, você vai ficar que nem uma besta lá, que nem um animal. Irmão, eu não sei que força essa palavra dá a você, mas a minha ela dá muita força. Eu não sei que entendimento isso te dá, mas a mim me faz ser um camarada muito folgado mesmo. Sabe o que é ser folgado? Eu sou muito folgado mesmo, eu sou muito abusado. Eu costumo dizer assim, eu sou fraco e abusado, mas em Cristo Jesus eu sou terrível. Não tem dragão que possa comigo. Esse é o Deus que nós servimos. O camarada pode ser o líder do exército. Se ele for dar uma ordem dizendo assim, vão lá e fuzilem a geração de Jesus Cristo. Quando ele pensar em dar essa ordem, o entendimento dele, puf, apaga. Apaga. Ele não consegue dar essa ordem. Aí se outro for assumir o lugar dele, quando for dar a ordem, puf. E quantos vierem na fila vão caindo, porque o mundo não tem domínio sobre a igreja. Não interessa se somos 10, 100 ou 1 milhão, interessa se cada um individualmente tem a Cristo Jesus, como tem que ter. Se tiver, meu irmão, pode ir em frente. Você com Deus é a maioria. Você com Deus realiza a obra que 1 milhão deveria realizar. A prova somos nós. A igreja fracassou, caiu, fez aliança com o Estado, se prostituiu. Nós, um grupinho, hoje estamos em mais de 100 países, influenciando vidas. Por onde? Eu nem saí do morro. Eu nem tirei meus pés daqui. Eu nunca viajei de avião. Eu nunca fui para outro país. E, no entanto, a minha voz hoje é ecoada em todos os continentes. Você com Deus é a maioria. Agora, não é você aquele crente, Senhor, tá? Não, é você valente, é você ousado, é você intrépido, é você confiante, né? O Senhor conhece quem confia nele e também conhece quem é covarde. Quem sabe o que deveria fazer e não faz. Por isso a Bíblia diz lá em Apocalipse, quanto aos covardes, algumas versões dizem tímidos, quanto aos covardes, não herdarão o reino de Deus. O que é um covarde? Ou o tímido? É aquele que sabe como deveria se comportar, mas se comporta de forma diferente. Nós sabemos como devemos nos comportar. É andar na palavra e, se preciso for, pagar o preço do sangue, do nosso sangue, para manter essa palavra. Nós sabemos que temos que nos comportar assim. Se nós fraquejarmos, aí diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Eu quero que você vá aqui no capítulo 4 ainda, no verso 24. Bom, nós vimos, essa parte nós limos. Eu quero que você vá então para o verso 34. 4:34 diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, eu bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele está contando a história dele. Pode humilhar os que andam na soberba, diria ele, como eu. Porque essa foi toda a história. Agora, irmão, você reparou que aqui quando diz assim,
No verso 24, Daniel dá aquele decreto de juízo. Tu vai ser que nem os animais. Eu te pergunto, você acha que o rei acreditou nisso? Se ele tivesse acreditado, não teria a coisa se cumprido. Não teria acontecido. Porque Daniel diz assim, agora, rei, tu emenda os teus caminhos, te arrepende dos teus pecados, olha a justiça com os pobres. Ele ouviu, deixou de ouvir, não fez a mínima diferença, ele achou aquilo, sabe o que, meu irmão? Muito grandioso, uma coisa muito fora da realidade. Ele achou aquilo muito absurdo que um homem, ele pudesse vir se comportar sem entendimento como um animal. Mas a igreja disse, vai acontecer isso. Daniel, a igreja disse, né? Vai acontecer isso. Que isso, esses caras estão malucos. Tem um pastor de Satanás, ele pensa que é pastor de Jesus, mas dá para ver que ele é um pastor de Satanás na internet, que diz assim, esses crentes estão malucos, que negócio é esse de Jesus vai voltar? Jesus não vai voltar nada, a Bíblia não diz nada que Jesus vai voltar. Essa história de que Jesus vai voltar, que vai descer no Monte das Oliveiras, que o monte vai se rachar, isso não é meio grandioso? Isso não é meio paranoico? Isso não é meio absurdo? Isso é bem absurdo. Também era absurdo que o Mar Vermelho pudesse se abrir. E, no entanto, hoje está mais do que provado. Tantas outras coisas seriam absurdas. Era absurdo que o Filho de Deus se fizesse carne e habitasse entre nós. Isso também era absurdo. Isaías devia estar maluco quando disse, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma virgem? Não dá à luz um filho? Pior de tudo, filho de Deus? Não, isso aí é loucura. A Bíblia está cheia dessas coisas que para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Coisas que nós não precisamos pesquisar mais, nem provar. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que é isso, foi assim, é fato, é história viva. O rei Nabucodonosor não acreditou nessa coisa absurda. Rei, essa árvore é você, o teu entendimento vai por água abaixo, tu vai ser que nem um animal durante 7 anos. O rei falou assim, não, pô Daniel, tu sempre acertou, mas eu acho que dessa vez aí, dá para entrar na cabeça de alguém, irmão, que alguém se comporte durante 7 anos como um animal, comendo lá, sei lá, se estava comendo num curral, que situação aquele homem estava vivendo, mas como a Bíblia diz, o orvalho caía sobre ele, significa que ele ficou ao relento, ficou num campo, se comportando, quem olhasse para ele, via aquela besta fera lá, tipo um boi, aquela coisa, o que é aquilo lá? Parece um homem, parece um boi, parece... Ninguém sabia o que era aquele negócio. Não é uma coisa meio absurda? Mas Daniel falou, ele tinha o entendimento de que aquilo era um projeto de Deus, ele entendeu a voz do Espírito e ele lançou o decreto. Se fossem crer ou deixar de crer, não era problema dele, mas ele lançou o decreto e ele decretou, pela interpretação, o juízo que Deus queria lançar ali. Agora, dizer que o rei acreditou nisso? Não. Esse rei não acreditou nisso. Hoje nós estamos dizendo, Jesus Cristo volta no século 21. O que nós recebemos? Vocês são malucos? Vocês são doidos mesmo? Bíblia sim, Constituição não, porque dentro de poucas décadas a igreja estará reinando com Cristo no milênio e não existirá Constituição. Nós já estamos mostrando isso. Vocês são malucos mesmo? Vocês querem acabar com a Constituição? Vocês são loucos. Cristão verdadeiro não elege servo de Satanás por poder público. Não estou falando, vocês estão malucos. Vocês estão loucos mesmo. A democracia é a glória que nós conquistamos e vocês estão dizendo para que cristão verdadeiro não vota? Democracia é a glória? É mesmo, mas cadê ela? Onde está a democracia? Tem um livro aí em cima que eu não li, mas só o título dele é bem promissor. Como a democracia elegerá o anticristo.
Ou seja, a cegueira do povo vai a tal ponto que vai colocar o diabo no poder. Bom, nós temos uns minutinhos antes de encerrar. Nós temos aqui na congregação alguma pergunta sobre esse contexto de Daniel? Alguma ideia? Temos ali? Só uma colocação sobre Nabucodonosor não ter dado crédito à interpretação de Daniel. Aqui no verso 19 ele diz, Belsazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Ou seja, ele está dando assim, deixa isso para lá, depois a gente vê isso. Ele vê que Daniel ficou atônito e a gente vê o descrédito dele aqui, nesse ponto. Pode ser mesmo, pode ser uma interpretação. De repente ele está achando, eu sou o rei, eu tenho domínio, eu tenho força. Daniel, manda a interpretação aí. Pode mandar, cara. Não fica perturbado com isso, não. Ele já tinha tido um lá da estátua. E na estátua, ele foi exaltado. Rei, a cabeça de ouro é você é o máximo. Você é a cabeça de ouro da estátua, você é o máximo. De repente ele está achando que esse, mais um que eu vou ser. Vai, Daniel, manda aí, não fica perturbado não. Quando Daniel manda uma história bem diferente, ele não acreditou, meu irmão. Ele não acreditou. A igreja, na verdade, ela tem sido, as revelações poderosas da igreja têm servido de chacota até para crente. Imagina para o ímpio. Pastores presbiterianos e metodistas estão largando a língua na internet, dizendo que arrebatamento é coisa da cabeça de crente pentecostal. E a Bíblia, para mim, é tão clara quanto a isso. Então, se a verdade é blasfemada por aqueles que têm a palavra, que dirá pelo ímpio? Aonde que Nabucodonosor deu crédito a essa palavra? Tu vai virar um animal comendo capim que nem um boi. Esse cara tá louco. Tá legal, valeu Daniel, valeu. Toma um café aí, obrigado, hein? Olha, o cara é um rei, ele domina sobre tudo. Não tinha mais nenhum império na face da terra que ameaçasse ele. Ele dominou tudo, absolutamente tudo. Então, meu irmão, ele não deu crédito. Mas se cumpriu, está aí registrado, né? Temos mais perguntas? Não? Então nós vamos dar uma paradinha, depois, no segundo tempo, nós voltamos aí, continuando o nosso estudo.